Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby, tudo bom? Galera, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um dia triste, bastante triste. Afinal de contas, não é todo dia que acontece a morte da Liga da Justiça. É sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Só que antes de mais nada, primeiramente quero convidar vocês a clicar no botão de curtir se você curtiu o vídeo. E se você for novo ou nova, se inscreva. Fique sempre à vontade. Olha, muito obrigado pela sua atenção e vamos nessa. Antes de a gente começar a falar a respeito sobre a morte da Liga, eu queria começar com vocês sobre um assunto do qual eu já tinha feito um vídeo antes a respeito disso. O vídeo qual eu falo a respeito do Márcio Menes, o qual é um colorista, né? Um artista que trabalha com as cores, e teve o seu nome omitido pela Panini na revista do Homem-Aranha, né? Lembra desse vídeo que eu fiz? Que não era para estar o nome dele aqui, né? Do Menes, Márcio Menes. E aí, né, ninguém deu uma explicação a respeito do porquê que isso aconteceu, ficou puto por isso mesmo. Porém, o que eu achei engraçado foi o seguinte: qual foi o motivo, o motivo de ter feito isso? Engraçado, porque justamente da morte, a revista da morte, se vocês perceberem, tem esse cara aqui, ó, o nome dele, Matt Hermes. Justamente o que? O cara que trabalha com as cores. Tá aqui o colorista, né? Que trabalha com cores, né? Tá aqui ele. Aqui ele tá. Mas o Márcio Menes não deu para colocar. O que foi que aconteceu? O que foi que deu esse problema de uma pode estar, na outra no outro não pode estar? Um artista de fora pode, um artista nacional não pode. E aí, Panini? Qual a explicação para isso? Bom, tirando essa polêmica agora de cara, vamos estar falando a respeito da morte da Liga. Bom, gente, primeiramente, né, não é segredo algum, não é nem spoiler, porque o spoiler já está sendo dado para vocês. A Liga da Justiça morre, né? Morre os seus principais heróis, num evento que remete um pouco à crise nas infinitas terras. Tanto é que eu fiquei até assim um pouco deslocado, porque assim, vamos partir para o seguinte princípio. Eu estou por fora de tudo que está acontecendo em relação à Liga da Justiça, né? Porque não é o universo ao qual eu acompanho, não sei de nada. Apenas vi que esse quadrinho específico, a morte da Liga da Justiça, me chamou a atenção, comprei, pronto. Aí tem a questão de que você precisa estar, de um certo modo, ter o conhecimento do que está rolando, uma coisa que liga isso aqui, que é a questão da Liga da Justiça encarnada, né, que tá aí nas bancas, só que eu não vou comprar, porque eu acho que, né, eu acho que ele já tem quadrinho demais, se for um mês o qual gastei muito, então assim, não quis comprar, quis comprar somente a morte, pronto. Aí você fica assim, beleza, você parte do princípio de que você não sabe quase nada, sabe que apenas que o vilão, o responsável pela morte é o Pária. Sim, o Pária, aquele cara aquele cientista que ficou preso naquela câmera antimatéria, o qual ele queria viajar os multiversos, só que acabou sendo amaldiçoado com o fato de que ele tem que estar em cada mundo que vai ser destruído pela antimatéria, ele está lá para presenciar esse acontecimento, né? E claro que com isso ocasionou o quê? A crise nas infinitas terras. Tanto é que eu tive até que dar uma relembrada do que foi que aconteceu. Assim, algumas coisas, né? Por exemplo, o que aconteceu com o Pária. Porque no final da história da crise, o Pária, ele tá com uma doutora... É doutora o nome dela? O qual ele salvou uma heroína. E ele, tipo assim, tá conversando com a percursora aqui no final da história, né? Que é o último trecho. Pronto. Acabou a história do Pária. E aí, em seguida, ele está aqui na morte, né? Tá tentando, parece que, reverter o que foi feito, trazendo de volta o multiverso, aquela loucura toda. E, obviamente, ele não tá sozinho nessa. Ele chama um exército de pessoas, de vilões, praticamente todos os vilões de cada herói, né? Tem o Darkseid, tem o Apocalipse, tem o vilão do Lanterna Verde, né? Que é o
Necron, se não me engano, que teve até naquela A Noite Mais Densa. Então, assim, tem uma série de vilões e cada um vai enfrentando. E com o tempo eles conseguem vencer, só que todos são eliminados pelo Pária. E quem sobrevive, que conta para o restante dos heróis que ficou na Terra, é justamente o Adão Negro. Então, assim, tem uma série de coisas acontecendo e você só sabe disso. E a partir de aí em diante, vai acontecer a crise sombria, que tem uma pegadinha. Eles não contam que é a crise sombria, é a crise sombria nas infinitas terras, né? Que é o plot twister que vai acontecer na próxima crise. Então, assim, é interessante. Assim, eu acho que você não precisa estar, na minha opinião, não precisa estar sabendo do que está por vir, né? Assim, você não precisa saber, por exemplo, comprar. Eu quero ler sobre isso aqui, comprar a Liga da Justiça Encarnada, né? Que está nas bancas. Sinceramente, eu achei não me vejo a necessidade de comprar esse quadrinho. Mas, enfim, quem quiser, fica à vontade. Mas, enfim, achei legal, achei estranho o fato de que os caras lutaram com porrada de vilão, conseguiram, mas todos eles foram derrotados pelo Pária. É assim, né? Tá bom, a gente aceita o fato da história que nos é apresentado. Mas é meio estranho, né? Eu acho que, sinceramente, não vejo como isso acontecer. Estou só sendo, digamos assim, leigo do que está por vir. Porque eu também não estou por dentro de todo o plot da coisa. Eu só estou começando a ler por isso aqui. No dia do quadrinho grátis, estava sendo ofertado justamente o quadrinho da crise, né? Que é o que saiu lá fora também no dia do quadrinho grátis. E só que o que acontece? Eu preferi não pegar porque ela já vai estar postando no primeiro número da Crise Sombria. Então, assim, não faz sentido você pegar uma coisa que está por vir como se fosse uma prévia. Não tem necessidade. Por isso até que eu peguei outra coisa, né? O quadrinho do Boni. Então, assim, é isso que vai estar por vir. E agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou a revista, tá bom? Vou só virar a câmera aqui. Bom, galera, tá aqui a revista, né? Relembrando que o nome do colorista aparece aqui, não aparece no Homem-Aranha, né? Só para relembrar esse fato. Enfim, né? Fazer o quê? Cara, essa capa aqui é muito legal. É um pouco chato porque às vezes você engancha no saquinho, nas coisas, né? Onde você guarda. Mas tirando isso, não é legal que só. Que é a capa, né? Da morte dos caras. Enfim. Bom. Tá aqui, né? De repente está todo mundo numa boa, vivendo as suas vidas, de repente são teletransportados para outro local, sendo que ia só a Canário, mas o Gavião, o Arqueiro Verde, achou por bem acompanhá-la, né? Pobre dele, se meteu onde não devia. Bom, aqui a Liga da Justiça se encontra com a Liga da Justiça Encarnada, né? Que aparecem esses outros super-heróis. Esse cara lembra um pouco o Savage Dragon, né? Engraçado. Tem a Aquawoman, Capitão Cenoura, enfim, né? Tem o presidente Superman. Enfim, eles explicam o que aconteceu antes, né? De repente. E aí eles são atacados. Teletransportados para um lugar inóspito, né? E lá é se encontrado com o responsável por tudo que está acontecendo. Ó, o multiverso aqui todo detonado. Aparece justamente nosso amigão Pária, né? E ele está tentando consertar o que foi feito na época da crise, né? Da crise das infinitas terras. E ele chama um exército de sombras. O exército de sombra consta com quem? Com todos os inimigos da liga, né? Do vilão do Lanterna Verde, esse cara que eu não sei quem é. Enfim, cara. Eles vão enfrentar. Que o inimigo é o Ares, né? E aí começa o combate. Eles vão brigar, né? Cara, interessantíssimo isso. Enquanto isso, o pai tá tentando ligar uma máquina. Né? E eles estão tentando destruir. O Batman está tentando destruir essa máquina.
Aí aparece o espectro. Porque essa história também tem um pouco da relação daquela história do Scott Snyder, da Death Metal. Também tem uma certa ligação, tudo mais. E aí vem o Arqueiro Verde salvar a pátria, detonando com a máquina do Pária. Só que, em seguida, ele é detonado pelo Apocalipse. E é nesse momento que eles vão enfrentar o Pária, e o Pária começa a desintegrar todo mundo da Liga da Justiça, né? Os Batman, o Superman, a Mulher Maravilha e os demais. Ele quase consegue vencer o Adão Negro, né? De repente ele grita o Shazam e ambos são afastados, né? O Pária vai para outro canto e o Adão Negro vai para outro lugar. E enquanto isso na Terra, tá aqui todo mundo preocupado com o que foi que aconteceu com a Liga da Justiça, né? Eles foram afastados, né? De repente, eles encontram o Adão Negro, que informa que infelizmente a Liga da Justiça morreu. Tá aqui a galera também que aí continua na crise sombria. E aí tá a galera aqui toda que participou desta obra, né? Belos desenhos do Rafael Sandoval, né? As cores, lembrando aqui Matt Hermes, o caixão da galera, propaganda da Liga da Justiça Encarnada, até bom, assim, para quem quer saber o que foi que aconteceu antes, tudo mais, enfim, né? E aí, em janeiro, a nova crise. Bom, galera, era isso que eu queria estar mostrando para vocês verem como é que é a questão da morte da Liga da Justiça. É interessante, graficamente é maravilhoso, não é uma história assim, surpreendente, né? Você só tem uma morte mesmo e a galera tudo foi dizimado pelo Pária, mas enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer no próximo mês, quando começar a crise, crise sombria nas infinitas terras. Bom, gente, era isso que eu queria estar falando com vocês. Agradecer demais a atenção de todos. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!